Marte é o vizinho mais próximo da Terra. Durante décadas, nós estudamos o planeta vermelho, mapeamos seus imensos vulcões, sondamos suas crateras encrostadas e examinamos sua superfície rochosa. Agora mesmo, uma pequena frota de sondas em robôs de alta tecnologia faz sua ronda, procurando na áspera crosta sinais relevantes para a grande questão. Já existiu ou existe vida em Marte? Muitos cientistas acreditam que o planeta vermelho talvez ainda esteja escondendo a resposta por baixo de uma fina camada de gelo e poeira. Agora eles vão colocar sua teoria à prova. A exploração de Marte está entrando em uma nova era de descobertas. A NASA colocou uma nova nave, a Mars Reconnaissance Orbiter, em uma longa órbita elíptica em volta do planeta vermelho para uma excepcional pesquisa de 5 anos. Toda vez que observamos Marte com novos equipamentos, nós achamos coisas novas. Essa nave trará mais informações de Marte do que todas as outras missões juntas, fornecendo imagens inigualáveis com a câmera mais poderosa já enviada a outro planeta. Acompanhando os voláteis padrões climáticos diários e as mudanças climáticas a longo prazo, com avançados equipamentos atmosféricos e até mesmo perscrutando embaixo da crosta rochosa por sinais de gelo e água com um poderoso radar subterrâneo. Isso nos dará a oportunidade de olhar para Marte sob um novo ângulo. A MRO irá desvendar antigos mistérios, gerar novas conclusões e, por fim, retirar esse véu cósmico revelando Marte. Marte em Foco. Marte está a cada dia mais claro. Com os últimos avanços realizados pelos cientistas da NASA, a nossa compreensão sobre o planeta vermelho ganha novos contornos. E o veículo que irá mudar para sempre a nossa visão desse planeta proibido é a Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, em 10 de agosto de 2005, a MRO já viajou mais de 7 meses, percorrendo 160 milhões de quilômetros para chegar a Marte e iniciar sua missão. Acoplados a essa gigantesca sonda de 2 toneladas, estão os mais modernos equipamentos de espionagem cósmica. Entre eles, 2 instrumentos que enviarão imagens detalhadas e dados sobre a atmosfera, a superfície e o subsolo de Marte. Vamos enviar os instrumentos mais avançados que a nossa nação já enviou a um planeta. A energia dessa sonda orbital virá de 2 enormes painéis solares, com uma envergadura de 13 metros de largura para absorver os raios solares. Na parte de cima, há uma imensa antena parabólica de alta capacidade, feita para enviar rapidamente grandes quantidades de informações. Obteremos 10 vezes mais dados do que as naves anteriores conseguiram obter na fase científica inicial. Colocar essa carga útil de 450 milhões de dólares na órbita de Marte requer dedicação e habilidade de centenas de profissionais da NASA, posicionados ao redor do mundo. Os responsáveis pela equipe da MRO são o gerente de projetos Jim Brad e o cientista de projetos Richard Zurek, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. Os 2 estão empenhados em ver a MRO liderar o caminho na exploração de Marte. Mas antes, a nave deve ser desacelerada até a velocidade exata para entrar em órbita com sucesso. Essa enorme responsabilidade pertence a Jim Graff. Ele supervisiona a equipe de controle de missão aqui no laboratório. Neste modesto escritório espacial, Graff e sua equipe de operações monitoram e direcionam cada movimento que a MRO faz em sua jornada interplanetária para Marte. Peter, como está indo a nave? A nave está tranquila. Eles coordenam também toda a transferência de dados com as equipes domésticas da NASA e com as agências espaciais internacionais. A MRO utilizou cerca de 1.000 pessoas durante 5 anos para ser construída e depois lançada. E agora será mais um grupo de cerca de 300 a 400 pessoas para operá-la e garantir que ela realize sua missão, que é chegar a Marte, colher as informações científicas e analisá-las. É um grande desafio
São muitas pessoas que terão de fazer seu trabalho corretamente para que a equipe toda tenha êxito. Os cientistas da NASA não estão subestimando nada. Mais da metade de todas as naves enviadas ao planeta vermelho quebraram, colidiram ou sumiram no espaço. O sucesso da MRO depende do delicado processo de inserção orbital iniciado recentemente. Se a sonda não fosse capturada pela atração gravitacional de Marte, teria se afastado sem controle pelo espaço. Se ela se aproximasse demais do planeta, teria explodido na atmosfera e se perdido para sempre. Quando a MRO se aproximou do planeta pela primeira vez, ela passou por uma manobra angustiante denominada inserção orbital em Marte, ou MOI em inglês. Nesse momento específico, precisamos acionar nossos propulsores. Precisamos ganhar velocidade suficiente para que a gravidade de Marte nos puxe. Não vamos saber se tivermos êxito para entrar na órbita de Marte durante pelo menos meia hora, quando ela passar por trás do planeta. Esse será um momento de grande expectativa para todo mundo aqui. A inserção precisa acontecer ou perderemos a missão inteira. Se tudo sair conforme o planejado, a primeira órbita da MRO demorará 35 horas para se completar. A nave paira a 43 mil quilômetros acima do planeta para depois retornar a uma distância de menos de 240 quilômetros da superfície. A cada volta subsequente, a MRO será desacelerada de sua velocidade máxima, de mais de 17 mil quilômetros por hora, e a grande órbita elíptica será reduzida a uma órbita quase circular. O que nós precisamos fazer é reduzir essa órbita de 35 horas para mais ou menos 2 horas. E nós faremos isso com uma tática denominada aerobrake, em que a própria nave tocará de leve à borda da atmosfera de Marte. E ela utilizará a fricção com as moléculas da atmosfera para desacelerar, algo semelhante ao que aconteceria se você estivesse andando de bicicleta e abrisse os braços para diminuir a velocidade. Durante os próximos 7 meses, em mais de 500 voltas, a MRO estará a uma altitude de voo de cerca de 270 quilômetros acima do planeta, uma altitude média mais baixa do que todas as sondas anteriores. Depois, em novembro de 2006, os cientistas ativarão à distância os instrumentos da carga útil da MRO e iniciarão a fase científica primária. O Dr. Richard Zurek lidera a equipe científica da MRO. Este é um modelo da metade do tamanho da Mars Reconnaissance Orbiter, para vocês terem uma ideia. Ele e seus colegas estão ansiosos para colocar a sonda em funcionamento. Com 6 instrumentos básicos a bordo, há muitos dados a serem coletados. O objetivo principal é encontrar sinais de vida em Marte. Isso que nós estamos vendo é o compartimento de carga. Isso ficará na frente para Marte quando estivermos em órbita ao redor do planeta. Este é o nosso grande telescópio, o instrumento HiRISE. É um gerador de imagens de alta resolução, com o qual nós nos aproximamos e olhamos os detalhes do que estiver na superfície. Para ver a área ao seu redor, nós temos o gerador de imagens de composição, ou CTX. Este instrumento tem uma abrangência maior e baixa resolução. Ele nos fornece uma cobertura regional. Este instrumento, a sonda climática de Marte, acompanha todas as mudanças atmosféricas durante um ciclo anual completo. Em relação à temperatura da atmosfera, o tipo de vapor d'água e o tipo de poeira que está soprando na atmosfera. Agora temos outro instrumento meteorológico. É uma câmera que enxerga de um horizonte ao outro. Nós obtemos uma espécie de casca de uma laranja de cada uma das 13 órbitas por dia. Juntando tudo, você tem um mapa global diário do clima do planeta. Este instrumento é o CRISM. Esse é o nosso espectrômetro de imagem. O que fazemos com isso? Analisamos a composição da superfície, porque queremos ver não só o seu formato, como também do que ela é feita. Na parte traseira da nave, nós temos outro instrumento que é o SHARAD, o radar sonar que penetra na superfície à procura de camadas de gelo. Nós queremos ver as coisas com detalhes, o formato da superfície. Nós queremos ver a composição da superfície. Queremos ver o que há na atmosfera e como ela interage com a superfície. Portanto, podendo apontar nossos instrumentos, obter imagens e as análises de composição, tudo ao mesmo tempo, é uma parte importante do que nós fazemos. Apesar da carga útil a bordo da MRO ser bastante revolucionária, não é a primeira vez que uma sonda fornece dados valiosos sobre Marte. Atualmente, 3 naves veteranas continuam sondando o planeta em sua atmosfera mais externa.
Desde 1999, a sonda Mars Global Surveyor completou mais de 20 mil órbitas e registrou quase 140 mil imagens do planeta vermelho. Em 2001, as câmeras infravermelhas da Mars Odyssey começaram a gerar mapas detalhados da superfície e a analisar as composições atmosféricas. E em 2004, a Agência Espacial Europeia, a Mars Express, começou a acompanhar o aumento e a diminuição das calotas polares do planeta. Utilizando o seu radar subterrâneo, a sonda também começou a perscrutar embaixo da crosta marciana à procura de depósitos de gelo e água embaixo da superfície vermelha. Os instrumentos da MRO foram projetados para complementar e ampliar as capacidades dessas sondas. Mas uma das maiores contribuições da atual frota orbital foi preparar o caminho para que 2 pequenos geólogos chegassem ao solo marciano. Durante décadas, a resolução das imagens de Marte captadas por telescópios e sondas era baixa demais para mostrar os detalhes mais específicos que os cientistas buscavam na superfície. Mas os Mars Exploration Rovers, ou veículos de exploração, Spirit e Opportunity, trouxeram novidades. A capacidade de se movimentar e ver novas áreas. Nós ficamos na expectativa quando esses assistentes robóticos abriram seus olhos mecânicos em 2004, dando-nos uma perspectiva totalmente nova do planeta vermelho. Uma visão ímpar. Um panorama de 360 graus da crosta de Marte. De repente, Marte entrou em foco. Uma superfície rochosa e desigual, pontilhada por imensas crateras e marcada por longas cadeias montanhosas. Os 2 veículos foram enviados para descobrir se as condições desta terra devastada e aparentemente estéril podem, algum dia, ter tido vida. Eles racharam, perfuraram, reviraram e analisaram as rochas de Marte, em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente para a vida aqui na Terra. O veículo Opportunity encontrou algo primeiro. E o que seria uma atacada certeira interplanetária, ele basicamente aterrissou em uma pequena depressão apelidada de Cratera Águia, perto de um fino afloramento de rochas. Depois de poucas semanas de inspeção mais minuciosa, os cientistas da NASA deram uma notícia que chocou o mundo. Chegamos à conclusão que as rochas daqui já estiveram submersas, em água em estado líquido. Esse é o tipo de lugar que já foi apropriado para a vida. Mas isso não significa que existiu vida, isso nós não sabemos. Mas esse foi um lugar habitável de Marte em um determinado momento. Agora a pauta já havia sido dada. Já que existiu água corrente, pode ter existido vida em Marte. A NASA distribuiu suas ordens: procurar água em estado líquido e buscar condições que possam ter sustentado a vida na superfície ou embaixo dela. Marte tem apenas metade do tamanho da Terra, mas possui praticamente a mesma quantidade de terra firme, cerca de 148 milhões de quilômetros quadrados. Então, os cientistas da NASA tinham de repensar para obter uma visão bem mais abrangente. Eles precisavam de um equipamento que pudesse fotografar, mapear e analisar grandes extensões do planeta vermelho com detalhes sem precedentes. Na primavera de 2005, esse equipamento já havia tomado a forma da MRO. Uma nave capaz de colher muitas das mesmas informações colhidas pelos veículos terrestres, mas em uma órbita de 320 quilômetros acima da superfície. Os cientistas deixariam de ficar limitados a alguns pontos de Marte. Agora eles poderiam examinar o planeta vermelho por inteiro. Aqui na Lockheed Martin Space Systems, em Denver, no Colorado, a MRO saiu das pranchas de desenho para se tornar uma realidade de 2 toneladas. Levou 5 anos e centenas de profissionais especializados para projetar a sonda e construir os instrumentos de sua carga útil polivalente.
O cientista de projetos da MRO, Richard Zurek, está presente para acompanhar a High-Rise. A câmera de alta precisão será acoplada à nave. Cada vez que levamos uma nova geração de instrumentos para Marte, a fim de vermos mais detalhes do que podíamos ver antes, nós vimos novos fenômenos. Respondemos algumas perguntas e descobrimos que aquilo que pensávamos que Marte era, não era verdade. O que faz esta sonda ser diferente é que vamos ver Marte com detalhes onde antes não era possível ver. Essa sonda servirá de ponte entre a extensa cobertura das outras sondas até a resolução mais alta que nós vimos, mas só que em alguns poucos locais. Agora nós estamos tentando descobrir qual é o melhor lugar para o próximo pouso. Serão novamente os mesmos lugares? Talvez não. A resolução mais alta virá do olho da MRO no céu, a High-Rise, ou Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução, o maior instrumento da sonda, pesando quase 70 quilos. É a câmera mais poderosa já colocada na órbita de outro planeta. As sondas anteriores de Marte eram capazes de identificar um local mais ou menos do tamanho de uma mesa de jantar. Mas com a órbita de baixa altitude da MRO, a High-Rise será capaz de detectar um objeto do tamanho aproximado de uma bola de praia. Um dos projetistas do instrumento, Laszlo Kasteli, descreve o detalhamento que a High-Rise irá alcançar. Esta rocha aqui é mais ou menos do tamanho que nós podemos ver bem com a câmera da nave da Mars Global Surveyor, que está atualmente na órbita de Marte. Ela tem cerca de 4,5 metros e é uma pedra de bom tamanho. No entanto, com a High-Rise acreditamos enxergar melhor, umas 5 vezes melhor. E seremos capazes de detectar as rochas que tenham este tamanho aqui. Esta tem mais ou menos 1 metro. E uma das vantagens da High-Rise é que ela vai tirar essas fotos de alta resolução em cores. Nós temos muitos interesses científicos em Marte, mas um deles em particular é saber o que a água fez por lá. Especialmente quando a água muito quente reage com a rocha, ela pode mudar a cor da rocha. E aqui temos uma pedra que foi alterada para uma cor vermelha, com a água quente que correu por ela. A água quente pode fazer várias coisas e mudar as pedras para uma cor verde também. E com a High-Rise podemos ver onde as pedras foram alteradas para essas cores diferentes e ver o que a água andou fazendo. E esperamos que isso nos ajude a conduzir as futuras missões aos locais onde a água tenha feito as coisas mais interessantes em Marte. A High-Rise fotografará áreas importantes do planeta vermelho, mas só irá focalizar as lentes em 1% da superfície marciana. Ela irá trabalhar em parceria com o gerador de imagens de composição da MRO, ou CTX, que irá analisar grandes faixas da superfície com uma resolução bem mais baixa do que a High-Rise, em busca de áreas que despertem o interesse dos cientistas. Nas missões anteriores, a CTX teria sido a câmera de alta resolução. Esta era a melhor resolução que nós tínhamos. Richard Zurek ilustra como as duas câmeras trabalham juntas, usando um mosaico de fotos compiladas de sondas anteriores. Havia áreas claras e escuras e nós achávamos que entendíamos o que eram essas coisas. Mas quando você vê com uma resolução melhor, de repente, você vê o que realmente é. Os pontos escuros são dunas de areia, por exemplo. O detalhe que você pode ver é da melhor resolução da nave atual. A High-Rise será capaz de obter imagens 3 ou 4 vezes melhor. Mas o gerador de imagens de composição foi feito para obter isso em áreas mais extensas. Quando a CTX identificar um alvo, a High-Rise utilizará um zoom para ver mais de perto. E nós teremos imagens bem mais detalhadas de pequenas porções dentro das fotos de composições maiores e poderemos dar mais detalhes sobre como a variação das cores está distribuída no solo. Até agora, esse nível de detalhes nas imagens só podia ser gerado pelas câmeras a bordo dos Mars Exploration Rovers, que patrulhavam o solo em áreas extremamente limitadas. Agora, isso pode ser gerado em órbita de praticamente qualquer ponto do planeta. Uma outra coisa diferente que podemos fazer com a High-Rise é tirar estereofotos. Ao tirar 2 fotos da mesma área, nós podemos montar um modelo topográfico tridimensional daquela parte de Marte. E podemos ver as rochas e os rochedos em 3 dimensões, e não apenas em uma foto bidimensional. Apesar do espelho primário de 50 centímetros da câmera ter uma extensão de campo de visão de apenas pouco mais do que 1 grau, uma fotografia média da High-Rise cobre uma faixa retangular imensa de mais ou menos 6 por 12 quilômetros de extensão.
E cada pixel individual cobre uma parte pequena do solo de apenas 30 centímetros de extensão. Por isso, precisamos ter muitos pixels para cobrir tudo. Aliás, precisamos de mais de 1 bilhão de pixels. E um dos nossos grandes problemas é enviar todos esses pixels da parte de trás da câmera para a aeronave e depois enviar à Terra. Essa imensa quantidade de dados necessária para cada imagem será enviada diretamente para um grupo de antenas altamente sensíveis na Terra, preparadas para captar os sinais do espaço. A MRO transmitirá sinais através do espaço para 3 principais unidades de comunicação na Califórnia, Espanha e Austrália, e por fim para a central da MRO no laboratório de propulsão a jato. Apesar da velocidade da radiotransmissão da MRO ser 10 vezes maior do que a das sondas anteriores, processar essas fotografias enormes levaria semanas. Mas essas novas imagens de Marte levarão os cientistas a procurar zonas ricas da superfície. A câmera será focalizada em depósitos e formações terrestres criadas por processos geológicos e climáticos. Isso ajudará os cientistas da NASA a determinar a história de Marte, inclusive a origem e a idade relativa dos sulcos, camadas polares e vulcões. E por fim, todas essas informações e os detalhes impressionantes fornecidos pela HiRISE serão usados para mapear digitalmente locais de pouso totalmente novos para futuras missões a Marte. A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até que o aerobrake tenha sido concluído com sucesso e entrado em uma órbita constante em novembro. Nos próximos 5 anos, um de seus principais objetivos será analisar a superfície de Marte em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente da vida aqui na Terra. Durante o ano de 2004, os Mars Exploration Rovers da NASA continuaram a descobrir incríveis novas evidências de que a água em estado líquido já cobriu partes da superfície de Marte. O veículo de exploração Opportunity fez algumas das mais surpreendentes descobertas mais uma vez, após perfurar uma série de formações rochosas dentro da cratera Endurance. O que se concluiu do estudo geológico foi o retrato de um planeta que já foi repetidamente banhado por água em estado líquido. As descobertas do Opportunity na Endurance não deixaram dúvidas de que esta paisagem estéril já pode ter abrigado vida. Como resultado, a MRO será incumbida de achar mais rochas semelhantes àquelas encontradas na Endurance, mas em órbita, a quase 320 quilômetros acima da superfície. Essa é uma tarefa árdua, mas esta nave tem instrumentos poderosos capazes de determinar a composição mineral das rochas de Marte em órbita. O espectrômetro compacto de reconhecimento, ou CRISM, analisará a luz refletida pela superfície marciana. Seus sensores podem literalmente ver cada componente das cores da luz em todo o espectro, dos visíveis aos infravermelhos. Como cada minério reflete um conjunto de cores específicos, o CRISM poderá mapear a composição exata da crosta marciana. O espectrômetro irá coletar dados em seções do tamanho de uma casa, para ajudar os cientistas a se concentrarem em outras rochas que ficaram submersas na água e, potencialmente, em depósitos hidrotermais escondidos. A NASA criou o CRISM a partir de um dispositivo sensor remoto similar ao que já está em uso aqui na Terra. Esse espectrômetro se chama AVIRIS e tem sido usado para mapear tudo, desde as composições minerais dos vulcões do Havaí até o padrão de dispersão dos escombros no local das Torres Gêmeas em Nova York. O instrumento está acoplado a bordo da aeronave Twin Otter, um pequeno avião capaz de manter voo estável sobre áreas-alvo e uma velocidade baixa e constante de apenas 160 km por hora. O cientista da NASA, Dr. Robert Green, e seus colegas projetaram e construíram o AVIRIS. Oi, Tom. Oi, Bob. Como foi o voo? Um grande voo. Muito bem. Você nos trouxe um ótimo tempo. Hoje eles o colocarão para funcionar sobre os desertos da região central de Nevada para explicar como funciona o CRISM. Este é um instrumento AVIRIS que analisa imagens, fotografias da superfície terrestre, mas em vez de apenas 3 cores como nossos olhos enxergam, ele analisa 224 cores. E com essas 224 cores, nós podemos ver a interação de moléculas específicas com a luz e mapear essas moléculas. O espectro é bastante parecido com uma impressão digital.
Se virmos o formato espectral de uma molécula, sabemos que essa molécula está presente. Se é um carbonato no planeta Marte, o que nós gostaríamos de encontrar, ou se é vegetação aqui no planeta Terra. Hoje nós vamos pegar o instrumento Aviris e sobrevoar um local ao sul daqui, chamado Cooperite, em Nevada. É um sistema hidrotermal e nós vamos visualizar esse local e ver os mapas moleculares que o instrumento gera e fazer previsões sobre o que vamos encontrar na superfície. Depois iremos para o solo com um espectrômetro de campo para confirmar se esse instrumento fez uma leitura precisa do que está presente na Terra. O sistema óptico do Aviris fica acoplado na base do avião, olhando diretamente para a Terra por uma abertura de 20 centímetros. A luz refletida pela superfície atinge um espelho de 35 centímetros e é canalizada por fibras ópticas até o espectrômetro. Os dados são coletados, processados digitalmente e depois alimentados nos computadores de bordo para a análise. Aviris é saudável. Vamos pilotar? Vamos. Enquanto a equipe sobrevoa Cooperite em Nevada, o Aviris faz uma leitura topográfica de 1,6 quilômetros da superfície. Em menos de um minuto, o sistema coleta mais de 1 milhão de espectros. Esta é a imagem de Cooperite em Nevada. Nossos olhos enxergam, mas nós não sabemos qual é a mineralogia da região. Mas se utilizarmos a espectroscopia, poderemos mapear o conjunto dessas moléculas. Cada minério encontrado no solo gera uma cor específica na tela. Quando o espectrômetro CRISM examinar a superfície de Marte, os cientistas poderão localizar altas concentrações de minerais associados à água, como estes vistos aqui. Nós podemos ver argila, o que nos indica que isso é um sistema hidrotermal. Se observarmos melhor as colinas de Goldfield, poderemos ver carbonatos. Temos a calcita, o que indica que há carbonatos presentes. Em quase todos os lugares da Terra onde se encontram carbonatos, encontramos evidências fossilizadas de vida. Nós adoraríamos achar carbonatos em Marte, e este é o equipamento que irá nos ajudar a responder essa pergunta. A capacidade do CRISM de mapear com precisão grandes faixas de jazidas minerais do espaço irá permitir que os cientistas apurem sua busca por água em estado líquido e possivelmente sinais de vida em Marte. Mas o trabalho da equipe do Aviris não para por aí. Seus dados devem ser confirmados em terra, provando que as pedras submersas na água estão localizadas onde o Aviris disse que elas estavam. Isso requer uma inspeção de campo. Rob Green trouxe um espectrômetro manual para verificar os dados de Cooperite. Durante futuras missões a Marte, sondas remotas e robôs irão percorrer o solo com base nos dados do CRISM. Esta é a calamita, a cor amarela que nós vimos nas imagens obtidas no avião. Esta é uma amostra do laranja, isto é a lunita. Nós avaliamos seu espectro e calculamos que ela estaria aqui e está. E este é um carbonato, que era a cor magenta das imagens. Nós previmos que essas três rochas estariam aqui, com base na espectroscopia do Aviris, e aqui estão elas. Os carbonatos, argilas e sais encontrados em locais como este aqui na Terra estarão entre os principais alvos do CRISM em Marte. Eles são a grande esperança de se descobrir onde existiu água em estado líquido no planeta vermelho e possivelmente sinais de vida. Procurar esses locais específicos na superfície de Marte é como procurar uma agulha em um palheiro. Precisamos saber aonde ir com os futuros veículos de exploração. O CRISM nos fornecerá essa informação porque irá nos dizer exatamente onde estão as moléculas que nos interessam, para pesquisarmos em futuras missões exploratórias. Marte é um lugar extremamente inóspito. Os ventos de superfície sopram a uma velocidade média de 130 km por hora. Tempestades de poeira podem ocorrer e bloquear o sol do globo inteiro durante meses. A atmosfera composta de mais de 95% de dióxido de carbono não retém o calor do sol. As temperaturas gélidas da superfície variam entre 17 e 93 graus negativos. Um dos principais objetivos científicos da MRO será ampliar a compreensão sobre as mudanças climáticas do planeta vermelho. Nossa primeira ênfase é um ano de Marte, de observações científicas. Por que um ano de Marte? Porque poderemos ver todas as estações. E esse é um sinal climático que queremos registrar. Aliás, se há uma coisa que queremos saber, é como o clima de Marte mudou através do tempo. No passado, Marte tinha uma atmosfera mais quente e mais úmida. Os cientistas da NASA querem rastrear a história da água em estado líquido na superfície e estudar as condições que ocasionaram seu desaparecimento.
Eles também esperam entender como as tempestades de poeira, os derramamentos de lava e o aumento e a diminuição das calotas polares alteram a geologia do planeta. O sucesso de futuras explorações humanas e robóticas irá depender muito da confiabilidade da MRO em caracterizar as condições climáticas de Marte e se preparar para elas. A sonda está equipada com 2 instrumentos meteorológicos. O Mars Color Imager, ou MARCI, irá atuar como o meteorologista da nave. Esta câmera irá gerar mapas meteorológicos diários do planeta inteiro, igual aos satélites daqui da Terra, e rastreará mudanças ambientais na superfície. Usando uma série de filtros fotossensíveis, o MARCI poderá identificar a composição de nuvens, examinar as variações no ozônio e acompanhar o aumento e a diminuição do gelo das calotas polares enquanto orbita o planeta a cada 2 horas. Sua visão vai de um horizonte ao outro, para você ter uma imagem completa em cada uma das 13 órbitas diárias. E quando você junta isso, você tem um mapa global, diariamente, do clima do planeta, e depois nós acompanhamos isso durante um ano inteiro de Marte. A sonda climática de Marte, ou MCS, rastreará as condições da água não apenas no solo, como também o vapor de água suspenso sobre a superfície. O MCS irá estudar a atmosfera tanto no plano vertical quanto no horizontal, acompanhando os níveis de poeira, as condições do vento e a radiação solar. Trabalhando em conjunto com a MARCI, os resultados do MCS serão convertidos em mapas meteorológicos tridimensionais do dia e da noite. Este é um modelo da sonda climática de Marte. Ela está parafusada na base da aeronave. O cientista da NASA, Dr. Daniel McLeese, explica como o instrumento funciona. A sonda tem 2 telescópios. Eles estão operando na região de ondas infravermelhas do espectro. Esses telescópios têm visão tanto da atmosfera quanto da superfície. Estes grandes mecanismos são, na verdade, os motores que, com o comando vindo da Terra, fazem os telescópios girar dentro do tambor. Nós fazemos uma espécie de dança, algo que chamamos de passo do chumbo grosso, em que, conforme nós rodamos em nossa órbita, as calotas polares, o instrumento começa a olhar em todas as direções possíveis. A sonda climática de Marte foi padronizada segundo os satélites meteorológicos que operam atualmente sobre a Terra. Ao comparar os dados climáticos de Marte, McLeese espera que nós possamos aprender mais sobre a forma como o clima do nosso planeta se desenvolveu com o passar do tempo e como ele está mudando hoje. A atmosfera marciana é bem parecida com a da estratosfera terrestre, que vai muito além de onde os aviões voam, acima dos 30 mil metros de altitude. Sua característica é a baixa densidade, o que significa que a pressão atmosférica na superfície é cerca de 100 vezes menor do que a da Terra. É uma atmosfera que, de certa forma, é mais simples do que a terrestre, mas, por outro lado, é mais complexa, porque os processos são diferentes e nós só estamos começando a conhecê-los agora. Ansioso por futuras missões em Marte, o Dr. McLeese espera que a MARCI e o MCS prevejam eficazmente as condições climáticas de Marte para proteger tanto o homem quanto as máquinas. Algum dia, os seres humanos irão se locomover na superfície e morar e trabalhar, e uma das coisas que as pessoas vão querer fazer é serem capazes de prever mudanças que possam afetar negativamente o modo como elas trabalham ou até mesmo sua saúde. E em Marte, essa mudança é a rápida formação de tempestades de poeira. E essas tempestades de poeira podem efetivamente reduzir a luz solar na superfície, e certos tipos de veículos que funcionam à luz solar não funcionariam muito bem. Isso pode dificultar a visão em uma longa distância. Há muitas coisas com que você deve se preocupar. A sonda da NASA, Mars Global Surveyor, tem registrado atividades de poeira na atmosfera do planeta vermelho há mais de 6 anos. A NASA compilou dados em formato de filme que ilustram bem o efeito devastador que uma tempestade de poeira global pode ter na superfície.
Nós temos o planeta aberto aqui é a longitude, nós temos o Polo Sul, o Polo Norte, nós temos um gráfico de cores que mostra pequenas quantidades de poeira em azul e grandes quantidades de poeira em vermelho. E na medida em que avançamos o filme, vocês vão ver que, no fundo, há uma pequena quantidade de poeira, se bem que nunca é zero, está sempre meio empoeirado. E há também circulação de bolhas amarelas e verdes na superfície, que é poeira sendo levantada e jogada na atmosfera. Há explosões de poeira que cobrem o planeta inteiro e nós vamos enfrentar uma agora mesmo. Este é um exemplo de uma tempestade de poeira global em Marte. Se você estivesse na superfície do planeta neste momento, o Sol ficaria obscurecido. Você olharia de um horizonte ao outro e veria um brilho em todas as direções. Os nossos estudos observarão a superfície próxima, onde nós estamos tentando entender como essas tempestades são formadas, como elas passam de pequenas para grandes. Por que algumas tempestades são pequenas e continuam pequenas? É a informação que estamos tentando obter com a MRO. Ao observar de perto as condições atmosféricas, a MRO protegerá melhor as futuras missões para Marte e também irá conduzi-las diretamente para fontes potencialmente ricas em água em estado líquido. Mas a NASA quer que a MRO ainda vá além. A bordo da sonda de reconhecimento está um novo e poderoso radar subterrâneo, o SHARAD. Ele fará uma espécie de ressonância magnética, permitindo que os cientistas estudem camada após camada, bem abaixo da superfície do planeta, em busca de água e gelo que ainda possam estar presos em rochas subterrâneas. Até agora, nós estamos arranhando poucos centímetros da superfície ou sondando apenas alguns microns. Aquilo que os seus olhos veem é só o verniz, só a superfície disso. E agora, nós queremos entrar aí. Mas ainda é um mistério o que vamos encontrar. O instrumento SHARAD, ou radar sonar, enviará as ondas de rádio para cima, atravessando 800 metros até a crosta do planeta. Depois, os receptores a bordo da MRO irão gravar e analisar os ecos para mapear as camadas subterrâneas. A profundidade e a composição da geologia de Marte podem ser determinadas pelo tempo que cada um dos sinais demorar para chegar à aeronave. Com o SHARAD, a espaçonave deverá ser capaz de detectar água em estado líquido ou sólido em camadas subterrâneas com espessura de até 10 metros. Até agora, a sonda da Agência Espacial Europeia, a Mars Express, era a única espaçonave equipada com um radar de penetração de solo, denominado MARSIS. Ele pode penetrar cerca de 5 quilômetros para dentro da crosta marciana e já encontrou sinais de gelo e água subterrâneo em áreas localizadas. A antena de 10 metros da MRO irá se voltar para camadas mais rasas do que o radar da Mars Express, mas irá retornar imagens de alta precisão muito maiores. Ela será usada para estudar camadas subterrâneas de gelo, rochas e, possivelmente, de água em estado líquido que possam estar acessíveis pela superfície e para sondar a estrutura interna das calotas polares de gelo do planeta. Nós queremos ver se a parte de cima da superfície, que nós sabemos que tem um pouco de gelo, é apenas a ponta do iceberg ou se é, na verdade, uma parte de um subsolo mais profundo e permanentemente congelado. Se for muito profundo, pode realmente conter a água que estava na atmosfera bem no início da história do planeta. A próxima missão da NASA ao Planeta Vermelho será uma viagem de reconhecimento ao Polo Norte marciano. A tarefa será incumbida à nova sonda conhecida como Fênix. Data de lançamento, verão de 2007. Ela fará uma audaciosa aterrissagem perto da calota polar permanente, onde há uma abundância de gelo de água, mas cujo terreno é austero e acidentado. A sonda Fênix é parte do programa Scout da NASA. Ela irá se afixar perto da calota polar e conduzir experimentos de campo em solo rico em gelo. Se os dados da Fênix mostrarem sinais de vida na planície ártica, futuros veículos de exploração serão enviados para investigar. Em 1999, o Mars Polar Lander foi enviado a uma região parecida do Polo Sul do planeta. Ele sumiu durante a aterrissagem e nunca mais se teve notícias dele. Os responsáveis pela missão Fênix esperam evitar esse mesmo destino e identificar os melhores locais de pouso com a ajuda da MRO. A Mars Reconnaissance Orbiter fará duas coisas para Phoenix.
Em primeiro lugar, ela verificará os locais. Vão escolher os locais de pouso antes de chegarmos. Assim, teremos um local principal e um reserva. Vamos dar uma olhada com a câmera de alta resolução e diremos: este é um local seguro para pousarmos e é um lugar cientificamente interessante para irmos também. Faremos isso cerca de 8 meses antes do lançamento. Quando formos sair de lá, vamos também analisar a atmosfera com nossos instrumentos e poderemos fornecer um boletim meteorológico antecipado para que eles estabeleçam os parâmetros do sistema de entrada e aterrissagem adequadamente. Uma vez na superfície, a Fênix cavará pequenas valas nas camadas de gelo polar com um braço robótico. As amostras das valas serão então examinadas em um mini forno e laboratório portátil para ver se elas contêm algumas das substâncias orgânicas necessárias à vida. Esta é apenas a primeira fase do que alguns cientistas apelidaram de estratégia da caça ao carbono. Depois que a NASA confirmou que Marte já foi coberto por água em estado líquido, as chances são bem maiores que a vida possa ter sido capaz de se desenvolver aqui e que os vestígios desses organismos ainda estejam preservados na crosta gelada e rochosa do planeta. O próximo veículo destacado para achar essas formas de vida será o Mars Science Laboratory, que será lançado em 2009. Ele combina a ideia de um laboratório de campo remoto automatizado com a capacidade de locomoção do Spirit e do Opportunity. Bem, o que nós vamos fazer no Mars Science Laboratory é mudar o foco da pesquisa científica. Enquanto o Spirit e o Opportunity foram enviados principalmente para procurar sinais de água, e acharam, e foi ótimo, o Mars Science Laboratory irá para lá em busca de vestígios de matéria orgânica. O MSL será um veículo de exploração bem maior do que seus primos robóticos Spirit e Opportunity, capaz de percorrer mais de 30 quilômetros em busca de matéria orgânica. Mas o peso adicional de seu motor e de seu laboratório de bordo pode comprometer a segurança da aterrissagem. O Spirit e o Opportunity usaram a mesma técnica básica de aterrissagem com airbags criada para a missão Pathfinder de 1997. Mas os pesados veículos chegaram muito perto de sobrecarregar os sistemas. Os engenheiros da missão suspiraram bastante aliviados quando eles finalmente caíram e foram rolando até parar na superfície do planeta. Muitos temiam que os airbags fossem se romper com as rochas pontiagudas de Marte e que os veículos se perdessem para sempre. Para que o MSL pouse, os engenheiros tiveram de inventar uma técnica completamente diferente. Esta animação mostra a nova aterrissagem com guindaste aéreo. Em vez de colocar o veículo de exploração em cima de uma plataforma de aterrissagem e pousá-lo, nós fizemos justamente o contrário, colocando o sistema de propulsão, os foguetes, em um tipo de jato na parte de trás do veículo. E quando for liberado o paraquedas, os foguetes desse jato farão a desaceleração. Eles conduzirão o foguete desde 1 km de altura até 20 ou 30 metros da superfície de Marte. Nesse momento, enquanto ele ainda estiver descendo, ele será pousado com estes cabos. E aí nós teremos o veículo com sua mobilidade preparada, pronto para se locomover, pendurado em cordas que saem da plataforma do foguete, e continuaremos a descida até que o veículo chegue ao chão. O computador de bordo calcula o pouso, corta as cordas, e aí o veículo estará pousado na superfície. E aí tudo o que precisamos fazer é acionar as antenas, as câmeras e começar a andar. A MRO, a Fênix e o MSL são todos parte de um ambicioso projeto de enviar uma missão de coleta de amostras para Marte e, no futuro, mandar seres humanos para esse planeta inóspito. Essas missões enfrentam uma série de desafios aparentemente intransponíveis, mas o primeiro passo desse processo é determinar exatamente aonde no planeta o ser humano pode ir. Quando você pensa adiante em futuras missões, inclusive com seres humanos ao planeta, a principal questão é quais recursos existem lá. Eu não vou levar tudo da Terra se houver coisas que eu possa usar lá. A água é uma das principais coisas. Há também outro aspecto. Do que é feita a superfície? Quais tipos de minérios existem? Sabendo como é o ambiente, isso também ajuda a planejar o habitat. Estamos coletando informações básicas do meio ambiente para ajudar os técnicos a fazerem essas avaliações. O que é arriscado e o que não é, para que eu preciso me preparar, com o que eu posso viver.
A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até novembro, quando completará o aerobrake na atmosfera marciana e descerá a uma órbita de baixa altitude. Até lá, os cientistas continuarão a obter o máximo possível de novas informações com os notáveis pequenos veículos que já estão no planeta vermelho. Ninguém sabe quando o Spirit e o Opportunity finalmente irão parar. Os dois veículos já passaram do prazo de validade, mas continuam em condições operacionais, mas não há como limpá-los. E o acúmulo da poeira de Marte em suas células solares pode em breve fazê-los morrer de fome. E também existe a possibilidade de que um de seus componentes elétricos básicos acabe pifando. Se isso acontecer, os veículos podem repentinamente parar de responder e nunca mais serem localizados. Vai ser duro quando esses veículos pararem. Eu não vou mentir, vai ser um momento muito difícil para nós. Isso porque eles fizeram muitas coisas. Se eles tivessem parado no começo, se tivessem parado logo depois que nós o enviamos a Marte, teria sido duro de aceitar, mas eles já descobriram tantas coisas que eu acho que quando nós finalmente os perdermos, eles vão ter uma morte muito digna. Sob a supervisão dos cientistas da NASA, a Mars Reconnaissance Orbiter dará o próximo grande passo na exploração de Marte, mapeando a superfície, procurando água e buscando sinais de vida no planeta vermelho. Uma coisa fascinante em Marte é que toda vez que nós o observamos com novos equipamentos, nós vemos coisas novas. Marte está sempre revelando alguma coisa toda vez que chegamos e pesquisamos. Em 2010, quando concluirmos a missão da MRO, teremos reescrito os livros científicos sobre Marte. Versão brasileira, DPM Santos. Viajando para longe do Sol, além da Terra e dos planetas internos, a milhares e milhares de quilômetros. É aqui que os gigantes espreitam. Júpiter e Saturno, esferas tão frias e distantes que o Sol nada mais é do que um pequeno sinal luminoso num vasto crepúsculo. Império Solar. Esses são os mais gelados nos limites do Sistema Solar, a extremidade da escuridão. Há um novo território desconhecido lá fora, uma nova fronteira na extremidade do Sistema Solar. E os próximos anos provavelmente vão trazer muitas surpresas. Próximos ao Sol estão os planetas terrestres, planetas que são feitos de rochas e silicatos como a Terra. Mais adiante, os gigantes de gás, na maior parte feitos de hidrogênio e muita água. E mais adiante ainda estão as coisas realmente estranhas, os anões de gelo, planetas como Plutão. Plutão tem uma lua, Caronte, metade do tamanho do planeta. Um circunda o outro face a face, como se ligados por uma barra invisível. Um par de minutos valsando num salão à luz de velas. Estar fisicamente em Plutão seria bastante interessante. Por uma coisa, os níveis de iluminação são 1/1000º do que são na Terra. Quer dizer, é como se o seu Sol do meio-dia fosse como o nosso Sol 35 minutos depois do poente. Deve ter esse tipo de brilho no céu. E podemos ver estrelas durante o dia. Tem havido alguma controvérsia quanto a Plutão ser um planeta ou algum outro objeto como um grande cometa ou um asteroide. Bem, Plutão certamente reúne todas as qualidades para ser um planeta. Mas há outra coisa interessante, é que Plutão de fato pode ser o corpo maior de um aglomerado de matéria, também chamada anões de gelo, que pode ser uma matéria com a mesma origem dos próprios cometas. Isso é um tipo de matéria que nunca vimos e é muito intrigante porque pode ser uma das matérias mais primitivas do Sistema Solar.
É por isso que a NASA está planejando uma missão a Plutão, mas o tempo é a questão. Enquanto Plutão navega pelo espaço, sua distância do Sol muda. Em maior distância e maior frio, sua atmosfera congela de gás para sólido. O Expresso Plutão quer chegar lá enquanto o planeta ainda tiver atmosfera gasosa. É uma viagem de 6 bilhões e 600 quilômetros e a NASA planeja usar outro planeta como uma espécie de estilingue celeste. Bem, estamos tentando lançar antes de 2004. E isso para tirarmos vantagem de Júpiter. Podemos fazer de Júpiter um auxiliar de gravidade, basicamente passando pelo planeta a fim de impulsionar nossa trajetória até Plutão. Isso vai nos poupar tempo de voo e nos permitirá voar num veículo de lançamento mais barato. O Expresso Plutão é uma espaçonave muito menor. Ele possui 1/10 do peso, com instrumentos menores, rádios menores, menor consumo de força, tudo utilizando essa tecnologia. Mas temos aprendido em nossas explorações em outros planetas com a espaçonave Voyager que podemos ser surpreendidos. Esse desejo de explorar mundos exteriores data de décadas. Uma de nossas missões bem-sucedidas foi a Voyager, lançada em 1977. As Voyagers 1 e 2 viajaram bilhões de quilômetros pelo espaço e a Voyager 2 continua ainda mandando dados. As Voyagers foram as primeiras explorações vistas realmente de perto do exterior do Sistema Solar. Elas foram projetadas para missões de voo de reconhecimento. Em outras palavras, uma rápida olhada e fotos detalhadas dos planetas afastados: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As gêmeas Voyagers carregavam muitos sensores. Os mais valiosos deles eram as câmeras de TV que em 1979 registraram o rei dos planetas, Júpiter. Júpiter é rodeado por cortesões. 16 luas giram em torno do reino jupiteriano. As Voyagers mandaram imagens das sombras das luas brincando através da face do grande planeta. A Voyager também testemunhou em primeira mão as tempestades que assolam a atmosfera de Júpiter. Furiosas nuvens de gás e turbulências perpétuas correm através do Equador. Uma tempestade com milhares de quilômetros, um enorme redemoinho de gás. É a Grande Mancha Vermelha. Dois anos mais tarde, as Voyagers nos presentearam com a primeira visão de Saturno. Ele tem sido observado desde que começamos a olhar para os céus. Sua marca registrada são os anéis. Os amplos anéis são, na realidade, milhares de anéisinhos individuais, como ranhuras num disco de vitrola. Partículas de diversos tamanhos apresentam-se em várias cores. Gelo no tamanho de ervilhas caracterizam o marrom, enquanto as partículas mais finas aparecem em branco. Mas os fragmentos maiores, mais ou menos do tamanho de um carro de passeio, compõem o anel mais próximo ao planeta. Trilhões de satélites gelados que deslizam em volta da sua circunferência. Fitando o espaço na direção dos anéis, do topo das nuvens de Saturno, tudo parece sereno. Nada mais longe da verdade. As tempestades de Saturno são de proporções épicas. Exatamente como o nosso planeta Terra, Saturno inclina-se sobre seu eixo cerca de 23 graus aproximados. Isso significa que possui estações distintas enquanto viaja em volta do Sol a cada 30 anos. E notamos que a cada verão, uma enorme tempestade irrompe das profundezas do planeta, explodindo na superfície. E essas tormentas devem parecer com grandes nevascas de neve e de amônia. A vida pereceria em segundos ali. Saturno é um típico gigante de gás com elementos químicos diferentes de qualquer coisa na Terra. As fotos da Voyager foram só um aperitivo. A próxima missão Cassini será uma festa saturniana, recebendo o nome em homenagem ao astrônomo italiano que estudou o planeta no século XVII. A Cassini irá explorar o sistema inteiro de Saturno. Anéis, luas, absolutamente tudo. A professora Caroline Porco, a Dama dos Anéis.
O que esperamos aprender com a Cassini é como o sistema solar é formado e como os planetas são formados. E vamos examinar o sistema de satélites, principalmente os anéis. E esperamos aprender também o que faz as atmosferas compactas e quanto estáveis elas são, como ocorrem as correntes de jatos energéticos como as que temos aqui na Terra. A NASA não está sozinha nessa missão. Há 17 países envolvidos no Cassini. Há algo como cerca de 3.000 pessoas nos Estados Unidos e 1.600 pessoas na Europa, todas unindo suas forças para fazer da Cassini um sucesso. É provavelmente a última das grandes espaçonaves robôs não tripuladas. Acreditamos ter feito da Cassini uma espaçonave bastante segura. De fato, achamos que a proporção de falhas, se preferir, é, na verdade, menor do que a da espaçonave Voyager, que aguentou tão bem. As Voyagers serão um feito difícil de igualar, mas a Cassini, com seus instrumentos superiores, tem 2 décadas de avanços tecnológicos ao seu lado. Os planos são para chegar em Saturno no ano 2004. Uma das principais razões para mandarmos uma espaçonave como a Cassini de volta a Saturno, 25 anos depois da Voyager ter estado lá, é procurar por mudanças no sistema. E ficaremos muito satisfeitos se virmos que os anéis mudaram durante esse tempo. Isso nos dará informações sobre a maneira como estão evoluindo. Muitas questões sobre Saturno permanecem sem resposta, o mais belo dos gigantes gasosos. Não somente sobre os anéis, mas sobre o planeta e suas luas. A maior lua de Saturno, Titã, é a fonte das maiores especulações. Titã é o único satélite em todo o sistema solar que possui uma atmosfera substancial e acredita-se que essa atmosfera seja similar à que tínhamos aqui na Terra antes do aparecimento da vida. A coloração laranja de Titã provém de um primitivo coquetel de gases. Aqui, a neve de metano cai através da atmosfera de nitrogênio. Este é o mesmo dueto químico que brincava na Terra em climas mais quentes e em tempos mais antigos, há 3 bilhões e meio de anos. Mas em Titã, com 150 graus negativos, a pederneira para a faísca da vida jamais foi riscada. A Cassini baixará uma sonda através da atmosfera nociva de Titã. Olhando para essa primitiva terra gelada, ela será como um telescópio através do tempo. Por 2 horas e meia, ela observará através do véu da atmosfera de Titã. Logo que pousar, ela se suprerá de dados e fotos, mas só por alguns minutos. Depois, ela será reivindicada ou pelo frio ou pelos elementos químicos do ambiente hostil. Isso será tudo. A Cassini não retornará até o próximo milênio. Enquanto isso, poderemos estudar as imagens feitas pela Voyager dos outros corpos que habitam o sistema saturniano. Um dos mais assombrosos é Mimas, uma das luas de Saturno. Mimas parece uma versão natural da Estrela da Morte de Guerra nas Estrelas, porque uma de suas faces é quase completamente dominada por uma cratera gigantesca. Se o objeto que causou a cratera tivesse sido um pouquinho maior, Mimas teria sido totalmente destruída e agora já teria sido incorporada aos anéis de Saturno. Nosso conhecimento sobre o sistema solar parece vir repentinamente. Até 1781, Saturno era o extremo do sistema. E depois veio William Herschel e descobriu um novo planeta. De repente, nosso mundo, a visão do nosso mundo inteiro era bem maior do que havia sido. Foi um passo significativo para a compreensão do nosso universo, do nosso lugar no cosmos. O que Herschel descobriu em 1781 foi Urano. Por 200 anos, tudo que podíamos aprender com nossos telescópios era o tamanho, a inclinação e a composição do planeta. Mas com a Voyager 2, em 1986, tivemos a chance de dar uma olhada de perto no planeta. As primeiras fotos foram desapontadoras. Urano era um mundo brando, sem traços característicos em meio a nuvens.
Mas o que a Voyager viu foram os anéis e eles confirmaram uma história impressionante. É provável que Urano tenha sido uma vez explodido até quase o esquecimento. Mas antes do planeta desaparecer por completo, um núcleo residual teve gravidade suficiente para puxar a maioria dos fragmentos de volta ao planeta que vemos hoje. Seus anéis externos são a evidência daquele evento cataclísmico. A Voyager superou a si mesma quando captou Miranda, uma das 15 luas de Urano. Medindo somente 500 quilômetros, ela tem platôs, gargantas, rochedos e crateras. Uma maluca coleção de características superficiais, todas reunidas numa pequena lua e todas observadas pela Voyager com detalhes impressionantes. Miranda é uma reunião de fragmentos de gelo e rochas que foram desintegradas e depois reunidas, uma superfície dinâmica ainda flexível e móvel. Em vez de algumas páginas, a Voyager escreveu um capítulo inteiro sobre Urano e suas luas. Depois, o telescópio do espaço Hubble prosseguiu com a história. Quando Hubble se voltou novamente para lá e deu mais uma olhada em Urano, havia um crescente acúmulo de atividades nas nuvens, possivelmente devido às condições na mudança de clima, enquanto Urano passava através das diversas mudanças de estação que deverão ser monitoradas pelo Hubble nos próximos 20 ou 30 anos. Enquanto nos esforçamos para olhar adiante no espaço, a observação nos fornece meios para previsões. Um planeta novo foi previsto antes mesmo de ser observado. Urano continuava a mudar sua velocidade, sugerindo que alguma coisa grande o arrastava. Era Netuno, predito antes que fosse visto por um telescópio alemão em 1846. No último trecho de sua odisseia, o voo da Voyager passava pelo sistema de Netuno. A data era 24 de agosto de 1989. A Voyager confirmou a existência de mais um sistema de anéis. Suas imagens nos permitiram pintar essa imagem. A nave aproximou-se a 5.000 quilômetros das primeiras nuvens, seu encontro planetário mais próximo. A Voyager revelou sistemas maravilhosos e dinâmicos de nuvens brilhantes, nuvens escuras, anéis, cinturões, todo um tipo muito interessante de estruturas das nuvens do planeta. Aqueles que esperavam um planeta gelado e insípido tiveram uma surpresa. Netuno estava vivo com sistemas atmosféricos coloridos, ventos enfurecidos de milhares de quilômetros por hora, tempestades que apareciam como vastas manchas azuis, uma delas maior do que a Terra. Mas 5 anos depois, a maior tempestade da Voyager terminou. Em 1994, o Hubble descobriu outra, mas no hemisfério norte. A lua de Netuno, Tritão. Sua órbita em volta do planeta é na direção oposta da maioria das luas do Sistema Solar. Isso sugere que Tritão é um órfão capturado e adotado por Netuno. Um estranho par, um gigante azul gasoso e uma fria, gélida lua. A Voyager viu o corpo mais frio do Sistema Solar, Tritão, uma lua com 205 graus negativos. Aqui o gelo é mais duro do que o aço. As linhas, com centenas de quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura, são fossos desmoronados, áreas lisas, possivelmente lagos gelados e algumas crateras, evidência de um exterior jovem sendo ativamente renovado. As faixas negras vêm do estranho aspecto da Lua, seus geysers. O que estamos olhando aqui parecem ser geysers, algum tipo de gás, prolina, nitrogênio, sendo atirado para o alto a uns 10 quilômetros de altura. E depois, sendo soprados num ângulo de 90 graus, viajando depois mais de centenas de quilômetros, se preferir, a favor do vento. A poeira caindo desses jatos formam as estranhas trilhas negras da superfície.
Esse foi o último corpo em nosso sistema solar visto pela Voyager. Ela nos proporcionou maravilhosos vislumbres de lugares longínquos. As Voyagers foram provavelmente as naves espaciais mais bem-sucedidas que já foram construídas e montadas. Agora elas funcionam, não estão livres de problemas, mas fazem seu trabalho. O trabalho é passar rapidamente por cada planeta, tirar fotos e mandá-las para cá. Foram projetadas para abrir o caminho para as espaçonaves que irão visitar cada planeta e ficar por lá, tornando-se um satélite natural, exatamente como o Galileu. Esta nave faria parte da próxima geração de sondas da NASA. Desenhada nos anos 70 e montada nos anos 80, ela prestaria uma homenagem ao maior dos planetas. Júpiter é um lugar fantasticamente interessante e dinâmico. Um sistema solar inteiro em miniatura. Achamos que Júpiter é importante, principalmente porque achamos que ele contém um pouco do mesmo material que criou a nebulosa solar original, a partir da qual todos os planetas e o Sol foram formados. Portanto, se conseguirmos avaliar qual a composição de Júpiter, acho que estaremos avaliando de qual composição o sistema solar é feito. E essa é uma informação muito importante. A Galileu nos dará extensa cobertura de como a atmosfera está mudando, o que está acontecendo na magnetosfera todo o tempo e vai nos permitir chegar perto de cada um dos satélites. Durante os anos 70, os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato projetaram a mais ambiciosa sonda do sistema jupiteriano. A Galileu seria levada por um poderoso foguete de combustível líquido, o primeiro estágio da Centauro, numa rápida viagem até Júpiter. Tanto Galileu quanto Centauro deveriam subir com o transporte espacial até a órbita terrestre. Dali, a Centauro assumiria. Mas na data do lançamento, no início dos anos 80, nem a Centauro nem a Galileu estavam prontas. Os dias brilhantes e otimistas do início da construção da Galileu foram eclipsados pelos atrasos. Eventualmente, tanto o primeiro estágio da Centauro quanto o transporte espacial ficaram prontos. E em maio de 1986 foi a data fixada para o lançamento da Galileu. Apenas 4 meses antes de terminar, a esperança virou desespero. Em janeiro de 1986, ocorreu a tragédia com a Challenger. O programa do transporte foi suspenso e o silêncio caiu sobre as plataformas de lançamento Kennedy. Foguetes de combustível líquido foram proibidos nos compartimentos de carga e então o primeiro estágio da Centauro, que levaria Galileu, teve que ser abandonada. A Galileu esperou pelo transporte. Ela passou os 3 anos seguintes sendo modificada, indo e voltando pelo país e colocada num depósito. Finalmente, em outubro de 1989, chegou o dia. Temos a ignição e aí decola Atlantis e a espaçonave Galileu em viagem para Júpiter. A espaçonave é uma parte de nós, é uma extensão de nós. E talvez seja verdade que as terminações nervosas não estão naquela nave, mas nossas emoções estão naquela nave espacial, com certeza. TB1 Houston. Na escuta, Houston, a espaçonave foi desconectada. A Galileu já está a caminho de outro mundo. Entendido, Atlantis. Registramos isso. São boas notícias. Obrigado. 6 dias após ser lançada, a Galileu e o transporte espacial separaram-se. Mas sem a poderosa Centauro para levar a Galileu diretamente a Júpiter, um desvio no caminho fez-se necessário. A Galileu teve que girar por planetas e asteroides, adquirindo velocidade e direção em cada encontro, virando-se sozinha para o impulso final. Ao invés dos originais 2 anos e meio de viagem, a Galileu levaria 6 anos para alcançar Júpiter. Mas a NASA tirou vantagem desses voos. A composição da superfície do lado escuro da Lua foi comparada com o lado iluminado. A Galileu, inclusive, fez a medição dos níveis de ozônio sobre a Antártica.
Mas as coisas deram errado novamente. Justamente quando a nave estava deixando a Terra na última hora, a antena de longo alcance recusou-se a abrir corretamente. A terrível verdade ficou clara para a NASA. Com a antena emperrada, Galileu estava virtualmente inútil. A antena de longo alcance era realmente sua ferramenta principal de comunicação com a Terra, que está, é claro, a centenas de milhares de quilômetros de distância, e foi projetada como um enorme transmissor para mandar enormes quantidades de dados. E quando ocorreu a falha na antena, a grade em guarda-chuva ficou presa e não pôde abrir. Para as coisas que achamos que há aspectos razoáveis para não ocorrerem como esperamos, desenvolvemos planos de contato. Não desenvolvemos planos de contato caso a antena de longo alcance não abrisse, porque estávamos muito confiantes que abriria. Eles colocaram todos os motores para funcionar para frente e para trás, criaram movimentos bruscos, giraram a espaçonave de um jeito ou de outro. Eles a esquentaram e esfriaram, puxaram e empurraram, mas ela estava lá, flutuando no espaço, sendo atirada para o planeta. O que se pode fazer? Fizemos tudo o que podíamos. Construímos uma sucessão bastante robusta. A espaçonave foi projetada para aquele ambiente extremamente hostil onde deveria entrar. E não há muita coisa mais que possamos fazer, a não ser esperarmos e nos preocuparmos no momento. Mas ela jamais abriu corretamente. Todos esses anos de armazenagem, todas aquelas viagens através dos Estados Unidos cobraram seus tributos. Agora, em vez de enviar uma foto a cada minuto, a Galileu mandaria aos poucos somente os dados suficientes para uma foto por semana. Mas o que é isso tudo sobre Júpiter, essa bola de gás enorme que atrai todo esse interesse? Júpiter é grande, lá não há lugar para ficar. Tremendos jatos de correntes na atmosfera, satélites circundando, um campo magnético ao redor a cada 10 horas. Ele tem uma característica, a grande mancha vermelha é sempre tão intrigante. E as tempestades que duram centenas de anos. A grande mancha vermelha, uma tempestade grande o suficiente para engolir 3 vezes o tamanho da Terra. Isso era tudo que a maioria das pessoas sabia de Júpiter até 1994, quando o mundo assistiu os 21 pedaços do cometa Shoemaker-Levy explodir em sua atmosfera. Eram fragmentos de um cometa arrancados por ter roçado de perto o gigantesco planeta 2 anos antes. Júpiter empurrou os fragmentos para suas nuvens. Esses fragmentos desintegrados em explosões enormes na atmosfera superior. Mais tarde, Júpiter exibia alguns olhos pretos. Alguns estendendo seu tamanho de nosso planeta. Explosões como estas teriam devastado a vida na Terra. Para Júpiter, não passaram de picadas de abelha. Na época dos impactos do Shoemaker-Levy, a espaçonave Galileu estava em seu caminho para Júpiter. Desde que a Galileu decolou, a potência da computação cresceu muito rápido. Os engenheiros agora podiam compensar a antena defeituosa com uma técnica que resumia os dados recebidos da espaçonave, permitindo que as fotos fossem enviadas em horas em vez de dias. Não tem de quê. Algumas fotos do impacto vieram aos poucos para a Terra. Mas quando parecia que a Galileu estava se recuperando, outra calamidade fez parar o coração dos engenheiros. O gravador de fita parecia ter uma falha. A Galileu estava a 2 meses de distância do seu encontro com Júpiter. Isso, para mim, foi o pior de tudo, porque no momento que aconteceu, eu estava certo que estava quebrado. Muita gente estava convencida de que estava quebrado e que não tinha conserto. A função principal desse gravador era registrar dados, informações dos vários sensores e da câmera, enviando-os de volta à Terra no tempo apropriado. Quando a antena principal provou estar com defeito, o gravador assumiu uma importância muito maior. Finalmente descobriram que o final da fita estava defeituosa. Mandando os computadores de bordo ignorarem aquele pedaço, o resto poderia ser usado para gravar fotos e dados. Mas havia um preço a ser pago.
A rota da Galileu estava planejada para que ela encontrasse Io, um caldeirão de vulcões sulfúricos e uma das luas mais intrigantes de Júpiter. Mas o defeito do gravador obrigou a uma paralisação das câmeras. A Galileu voou sem enxergar ao passar pela Lua. Ela parecia azarada. Uma viagem cara ao sistema jupiteriano estava sendo seguida por falhas. A Galileu era, na verdade, duas naves. Alguns meses antes, uma sonda havia sido enviada da nave principal. A nave principal ficaria em órbita em volta de Júpiter, enquanto a sonda deveria mergulhar na atmosfera jupiteriana. Estava numa viagem sem volta para a vaporização. Dezembro de 1995, e a sonda estava para ter seus 60 minutos de glória, mandando tanta informação quanto possível antes de fritar. A entrada da sonda na atmosfera é uma das entradas mais difíceis que já empreendemos. A sonda atingirá a atmosfera a 175 mil quilômetros por hora. Isso é como ir da costa oeste dos Estados Unidos até a costa leste em 2 minutos. Correndo em direção ao planeta, a sonda suportará uma desaceleração tão drástica. Colidindo com a atmosfera de Júpiter nesta velocidade, poderá acontecer esse tipo de impacto. A nave sobreviverá? Os sensores irão operar? Os dados voltarão para a nave em órbita? Eu estava caminhando para o dia do juízo final. Aquela quinta-feira, 7 de dezembro, para mim, foi o dia do juízo final. No dia seguinte, eu poderia estar no céu ou no inferno. Não havia 2 caminhos para isso. De mais de 800 milhões de quilômetros de distância, para esses nossos ouvidos mais sensíveis, viriam sussurros elétricos da Galileu. Essas antenas estavam para ouvir os sinais da Galileu assim que sua sonda atmosférica fosse submetida à hora do juízo final. Os cientistas aqui seriam os primeiros a conhecer o seu destino. A estação de rastreamento Goldstone focalizava, escutava e esperava enquanto a hora da entrada da sonda chegava. 7 de dezembro de 1995, e o ambicioso invasor de Júpiter, a Galileu, atraía a atenção do mundo inteiro. Repórteres de edição estavam ali, assim como a TV. Na sala de conferências, cientistas de toda a América estavam reunidos para informar-se sobre o destino da missão. Com a gravação da pista da Galileu, as probabilidades eram boas. O mundo estava ouvindo a JPL. A própria JPL estava na linha do controle da Galileu para ouvir o destino da sonda. Atenção, aqui é a sonda. Vai em frente, sonda. Queremos comprovar que a nave em órbita captou com sucesso um sinal da sonda. Foi mesmo? A sonda atmosférica estava transmitindo. As coisas estavam prosperando. Isso é impressionante. Isso é o testemunho da habilidade dos cientistas e engenheiros brilhantes que trabalharam neste programa. Eles passaram pelos riscos de Pauline, pela perda de um veículo de lançamento, da perda da antena de longo alcance, pelo problema com o gravador de fita, mas conseguiram assim mesmo. A pequena sonda fez o mergulho kamikaze mais espetacular da história. Em 1 minuto, o obstáculo atmosférico reduziu sua velocidade para 66 mil quilômetros por hora. Seu escudo de calor queimou a 12 mil graus centígrados. No outro minuto, o paraquedas abriu. A velocidade diminuiu para 30 mil quilômetros por hora. Mais 10 segundos e o casulo protetor foi lançado. Os instrumentos foram expostos diretamente à atmosfera jupiteriana. Aos 4 minutos, a sonda alcançou as primeiras nuvens visíveis.
Pelos 150 quilômetros seguintes, extremos inimagináveis, frio congelante, ventos severos, aumento de temperatura e pressão e turbulência desconhecidas na Terra. O mergulho estava terminado em 57 minutos. Como um cubo de gelo numa fornalha, ele derreteu. Os cientistas estavam exultantes. O que aprendemos hoje foi que a sonda sobreviveu à entrada e os dados estão a bordo da nave em órbita para nos falar sobre Júpiter. Dados que nunca reunimos antes. A sonda calculou os ventos, calculou os elementos constituintes, calculou a água, procurou por luz e calculou a quantidade de luz enquanto a sonda descia na atmosfera. E descobrimos que os ventos a grande altitude em Júpiter são muito fortes, a 500 km por hora. E esses ventos não morrem enquanto se aprofundam na atmosfera. Eles, de fato, ficam até mais fortes do que qualquer coisa. Essa é uma das coisas de que podemos dizer que a atmosfera de Júpiter está sendo dirigida por suas fontes fundamentais de energia, pela energia que vem de dentro de Júpiter, não só através da absorção, mas da energia solar nas primeiras camadas da atmosfera. Esperávamos que a água fosse a terceira molécula mais abundante na atmosfera, depois do hidrogênio e do hélio. Na verdade, a sonda encontrou 5 vezes menos água do que se esperava. E isso tanto pode ser porque Júpiter é um planeta seco, como a sonda pode ter atingido um local seco. Mas então, é claro, a questão é como poderia esse local seco persistir a despeito de toda aquela mexida e atividade que estava acontecendo na atmosfera. Ainda estamos questionando isso. Mas muito mais está por vir. A espaçonave Galileu vai se posicionar na órbita de Júpiter, alinhando a si mesma para a parte principal da missão. A grande mancha vermelha, como vista pela Galileu. Imagens de grande nitidez nos dão essa espantosa visão detalhada do sistema de tempestades de vida longa. A Galileu procurou na atmosfera superior por qualquer sinal do impacto do Shoemaker-Levy, mas todos os traços desapareceram. Quem sabe as evidências foram varridas na turbulenta atmosfera. Tempestades de redemoinhos e ciclones de amônia gelada, mais provas da Galileu de uma atmosfera dinâmica. Circundando Júpiter há anéis muito tênues. Invisíveis da Terra, eles são subjugados pela luz de Júpiter. É como tentar ver uma vela contra um feixe de luz de um holofote, mas eles só poderiam ser percebidos se estivéssemos pairando perto das nuvens. A melhor hora para vê-los é quando estão por detrás do Sol. O maior dos anéis mede alguns milhares de quilômetros e parece ser feito de trilhões de minúsculos grãos de poeira tão finos quanto a fumaça de um cigarro. Partículas provenientes de constantes colisões que mantêm o anel reabastecido. A Galileu captou os anéis de Júpiter, mas a espaçonave tinha outros compromissos a serem mantidos. Dezembro de 1995, a Galileu é arremessada para fora a 20 milhões de quilômetros, mas a gravidade de Júpiter a puxa de volta e então a guia numa excursão pelas luas. A cada nova órbita, a nave poderá oferecer novas visões. As explorações da Voyager em 1979 mostrou-nos extraordinariamente que cada uma dessas luas tem uma característica própria. Elas rapidamente tornaram-se um tipo de velhas amigas para aqueles que as estudavam. Cada uma tinha uma cara e uma história diferentes. Havia sido açoitada de maneiras diferentes. E vamos querer ver o que essas coisas parecem quando a Galileu voar 350 vezes mais perto do que as Voyagers voaram. As fotos que a Galileu mandou de volta valeram a espera. Imagens de luas nunca vistas tão de perto. Calisto é a lua mais distante de Júpiter. Ela também tem provavelmente mais crateras e a superfície mais antiga de todo o sistema solar. Somente uma olhada em Calisto e tudo o que se vê são crateras. Crateras desde coisas minúsculas até coisas como essas, como 15, 30, 50, 80 quilômetros de lado a lado. Esse é um centro de enorme impacto que deve ter ocorrido anos atrás. Elas se irradiam para fora em anéis concêntricos.
num diâmetro de mais de 1.500 quilômetros. A Galileu, assim como Calisto, paga um preço por estar tão perto de Júpiter. A esfera gasosa, com sua poderosa gravidade, suga para dentro qualquer cometa ou asteroide que vaguear muito perto. Calisto frequentemente está no caminho. Ao contrário, Europa mostrou uma face completamente diferente de Calisto. Europa, com sua falta de crateras, sugere uma superfície jovem feita de matérias recentes. Rachos parecem mostrar onde a crosta da Lua se deslocou, permitindo os líquidos brotarem de baixo. A coisa mais intrigante sobre a Europa é essa série de milhares de linhas que cruzam sua superfície, mais parecido com um sistema de rodovias. Pelas fotos tiradas pela Voyager e de longe pela Galileu, essas linhas parecem simples. Quando se olha para elas mais de perto, através das fotos mais detalhadas de Galileu, podemos ver que são duplas. A razão disso parece ser que estamos olhando para um lugar onde a água ou líquido subiu através das fendas da superfície. Derramou para fora, solidificou ou congelou. O que estamos vendo é provavelmente um tipo de dique. E os diques, ou as fendas, estão pela ordem de 1.200 a 1.500 metros de lado a lado. Europa pode guardar a maior surpresa de nosso sistema solar: vida. Não na superfície, mas 100 quilômetros abaixo. Como na Terra, lá pode haver oceanos quentes com aberturas vulcânicas onde criaturas se aglomeram, alimentando-se dos nutrientes. Certamente, a próxima espaçonave para a Europa deverá levar um minúsculo submarino robô. No meio, entre Europa e Júpiter, está Io, única no sistema solar. Pelo seu núcleo, é enxofre quente e derretido que alimenta os vulcões, muito estranho nesse reino frio de gases gelados. Io, onde o enxofre negro marca as bocas vulcânicas. Cinza vermelha o circunda e a lava de enxofre amarelo corre para os vales. Um lindo e colorido retalho, mas sempre há um vulcão dinâmico a ser encontrado. A mais óbvia manifestação dos vulcões que vemos são as colunas de fumaça dos vulcões ativos que vemos melhor, contra o céu negro e a ilustração brilhante. Pelo menos um dos vulcões de Io parece ter problema para se manter quieto. Prometeu é uma coluna de vulcão ativo que vimos com a Voyager. E muito recentemente, pelas imagens da Galileu, vimos Io e notamos que Prometeu continua ativo. Ele parece aproximadamente o mesmo, somente que ficamos surpresos ao olhar e notar que ele não está exatamente no mesmo lugar. Na verdade, ele migrou uns 120 quilômetros a oeste de sua posição anterior, e isso é muito incomum. Na Terra, os vulcões não se movem por aí assim, mas em Io, aparentemente, eles o fazem. Para a pequena espaçonave, isso é possível, não há descanso. A Galileu continua para Ganímedes. Com quase 5.000 quilômetros de diâmetro, esta é a maior lua do sistema solar. É uma mistura de gelo e rocha. Galileu fez inúmeras passagens e, na mais próxima, a nave chegou a 330 quilômetros da superfície gelada de Ganímedes. Enquanto a Galileu passava em seu voo por Ganímedes, detectou sinais de um campo magnético. Isso é muito incomum. Um campo magnético dentro da magnetosfera do planeta gigante, Júpiter. O campo magnético fala-nos algo sobre o que acontece dentro do núcleo de um planeta, ou nesse caso, da Lua. Esses resultados têm permitido aos cientistas fazerem uma figura da estrutura interna da Lua. Sob uma crosta delgada está uma casca gelada de 820 quilômetros de espessura. Abaixo disso está uma capa de rocha fundida. No centro há um denso núcleo metálico. Juntos, o núcleo e a capa giratória produzem um campo magnético. Os apitos altos e a estática num dos sensores da Galileu são os sinais desse campo magnético. Os sinais da Galileu continuam por enquanto.
Até agora, a história da Galileu contém capítulos de grandes surpresas, desapontamentos e exaltação. As fotos que a Galileu mandou são excelentes. Quer dizer, em termos de qualidade, elas têm sido a cada pedaço tão boas quanto todos esperávamos. E o que não temos tido é quantidade. Mas é a qualidade que conta. Despite a number of setbacks on the Galileo spacecraft, A despeito do número de contrariedades com a espaçonave Galileu, a antena de longo alcance falhando ao abrir, um filtro giratório preso em um dos instrumentos, outro instrumento falhando em certas horas, quando estava perto demais do planeta e era atingida pela radiação. É como andar por aí com uma maquininha que poderia conseguir vencer aquela colina até o outro lado da montanha. A Galileu continuará trabalhando, usando seus impulsos e a gravidade para manobrar a si mesma, passando por planetas e luas. Embora ela não nos conte tudo o que queremos saber sobre o sistema jupiteriano, cada novo fragmento de dados nos ajudará a pintar uma figura clara do reino de Júpiter. Enquanto no espaço houver tantas questões quanto estrelas, continuaremos a mandar nossos exploradores. Está em nossa natureza indagar como o universo veio a existir. Com cada passo para o exterior, chegamos um pouquinho mais perto da compreensão. E mesmo sem conhecer as respostas durante nossas vidas, deixaremos os alicerces do conhecimento para as gerações futuras. Devemos pensar a longo prazo e em explorar o sistema de Saturno ou qualquer outro planeta do nosso sistema solar. O que fazemos é coletar informações. Estamos enchendo as livrarias na Terra com informações sobre nossa vizinhança celestial. Algumas perguntas ainda restam. Ainda não sabemos do que provém as cores de Júpiter. Quais são as matérias ali? Ainda há questões sobre Júpiter que nos faz querer voltar para lá. Alguns exploradores que mandamos para as profundezas do espaço podem, como as missões da Voyager, ter uma segunda tarefa. A cada dia que passa, Voyagers andam quase 1,5 milhão de quilômetros para longe de casa. As naves levam a assinatura dos seus criadores na esperança de que um dia outras formas de inteligência as encontrem. Uma inscrição fala sobre a vida em nosso pequeno planeta azul. As Voyagers também levam os sons da vida humana. Olá em 60 idiomas e música. A Flauta Mágica de Mozart e Johnny B. Good de Chuck Berry.